Bom dia a todos, Paz seja convosco, estamos iniciando aqui e hoje o nosso tema é qual o elemento mais importante da célula. Então nesse momento eu quero convidar você que está chegando aqui na nossa live, para que você, antes mesmo de nós entrarmos nesse tema, que você possa enviar essa live para outras pessoas. A gente sempre faz isso quando nós iniciamos a live, porque de fato é o início mesmo. Isso faz parte do nosso trabalho missionário de você clicar aqui e encaminhar para outras pessoas antes de nós entrarmos no tema. Você que está chegando agora, o nosso tema é qual o elemento mais importante dentro de uma célula. Então, não sei se a sua igreja tem célula, se a sua igreja não tem célula, mas independente disso, você vai entender aqui o papel de uma figura extremamente importante dentro de uma igreja ou de uma célula. E eu tenho certeza que essa live também vai alcançar você e vai dar uma direção aí para você, já que nós estamos aqui, né, numa academia do Reino, que é o do Reino Academy, aonde nós todas as manhãs estamos entregando algo, uma direção de Deus e, claro, repassando sempre para você. Olha, enquanto eu estou falando com você, eu estou encaminhando aqui essa live para outras pessoas, então quero que você faça a mesma coisa nesse momento, tá bom? Clica aqui nesse aviãozinho e já vai encaminhando, que eu vou conversando e a gente vai fazendo isso juntos. Bom, gente, para quem já sabe, essa plataforma de ensino que é o do Reino Academy, ela é justamente uma capacitação de líderes. E tudo que nós temos procurado compartilhar com você, na verdade, é aquilo que nós temos procurado viver, nós temos aprendido, vivido, e assim nós trazemos também para você. Então, eu tenho certeza que cada manhã, cada aprendizado, cada encontro, cada live, ela é extremamente importante para que nós possamos juntos avançar, para que as nossas igrejas sejam abençoadas, para que o nosso ministério possa ser um ministério frutífero, e eu tenho certeza que você quer que o seu ministério seja frutífero, assim como eu também. Nós sabemos que não é fácil. Você é líder, se você está à frente de um ministério, você sabe o quanto é difícil estar liderando, estar cuidando de pessoas, mas Deus tem um propósito. Eu sei que Deus essa manhã vai falar conosco através desse tema, porque talvez seja a resposta que você esteja precisando aí na sua célula, na sua igreja. Eu estou finalizando aqui de enviar e eu peço que você também faça a mesma coisa. Faltam mais uns 3, pronto, finalizei aqui. Legal. Gente, já finalizei aqui de enviar e eu espero que você também já tenha feito isso, tá bom? Então, iniciou agora, exatamente, iniciamos agora. Gente, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu acabei de encaminhar, se você ainda não encaminhou, clica aqui nesse aviãozinho bem do ladinho e você vai encaminhar essa live para o máximo número de pessoas possíveis, para que nós possamos iniciar aqui com esse tema, que é qual o principal elemento dentro de uma célula. Quando eu falo elemento, então você se pergunta assim, mas espera lá, quais são os elementos dentro de uma célula? Verdade, queridos irmãos, é que dentro de uma célula existem diversos elementos importantes, né? A estrutura, o local, a atmosfera de uma célula, as pessoas que compõem uma célula. É muito importante você entender que a célula, ela não acontece somente no dia que você reúne. Antes de falar de célula aqui, eu quero saber quantos de vocês que estão aqui já têm células na sua igreja e quantos não têm, tá? Todos que estão me ouvindo já têm, porque se você de repente não tem, você vai pensar assim, mas então essa live não é pra mim, não. Nós vamos passar aqui pra você uma visão geral de liderança, mas é óbvio, se você já está vivendo célula, se você já está praticando célula, é claro que isso vai se encaixar muito melhor na sua realidade, mas se você não está, isso pode ser adaptado para a sua realidade, porque eu vou falar de liderança, tá? E liderança você encontra em qualquer lugar. Se você tem pessoas posicionadas, influentes, que estão influenciando a vida de outras, então você tem líderes aí nesse lugar, tá certo? Olha, a Tânia disse que na igreja dela ainda não tem célula. Ok. Aí, Tânia, tudo que nós falarmos aqui você vai trazer para a sua realidade de igreja local, porque se aplica, tá certo? Porém, aquelas pessoas que já têm célula... Gente, tem alguém me ligando aqui, Jesus. Porém, aquelas pessoas que já têm célula, a Flor de Cabo, isso eu quero ouvir mesmo o retorno de vocês, podem encaminhar, tá? Podem escrever aqui. A Flor de Cabo disse assim, eu já estive a igreja em célula, hoje não mais, na igreja não tem célula, hoje eu estou. Então, pelo que eu entendi, na igreja que a Kelly está, não tem célula atualmente, legal, entendi. Gente, então o que eu vou falar aqui vai se aplicar para você como líder, de uma forma geral, mesmo de uma igreja que não tenha célula, mas se você já está numa igreja que tem célula, vai se aplicar ainda mais a você, porque você vai entender o contexto pelo qual eu vou falar, tá certo? Mas o que nós vamos falar aqui, de qual é o elemento principal dentro de uma célula, isso se aplica a uma liderança em forma geral. Preste atenção, por exemplo, quando eu digo pra você que qual é o elemento principal, é porque existem vários elementos, ok? Então, olha só,
existem vários elementos que compõem uma liderança. Se você é uma igreja em célula, dentro da sua célula, você sabe que a sua célula precisa ter uma boa atmosfera, precisa ter um ambiente de louvor, de adoração, né? E se você não é, você vai trazer isso para a sua realidade de igreja local. Precisa ter esse ambiente ungido, esse ambiente preparado, pessoas. Se você está numa igreja, você sabe que dentro de uma igreja, às vezes 60, 70, 80% das pessoas, elas não são participativas. Elas estão ali frequentando, congregando, mas elas não desenvolvem liderança. E muitas vezes isso acontece porque elas mesmas não querem um compromisso. Elas não querem, né? É muito mais cômodo você ir para o culto, ouvir a palavra, voltar para sua casa e continuar a sua vida normalmente. Mas eu creio que Deus está levantando pessoas responsáveis, pessoas excelentes, pessoas que se comprometem. E eu sinceramente espero que você que está aqui nessa live, se você ainda não é, você passe a ser esse tipo de pessoa. Aquela pessoa que chega na sua igreja, com célula ou sem célula, vai falar assim: pastor, eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero fazer a diferença na minha igreja. O que eu posso, o que o senhor está precisando, onde que está precisando mais de ajuda, como eu posso me disponibilizar, como eu posso ajudar na nossa igreja. Eu espero que você seja esse tipo de pessoa, porque a maioria das pessoas não são. Elas não são assim. Como que elas são, pastora? São aquelas pessoas que elas vão para o culto, que se tem uma festa, um evento na igreja, se tem, né, uma campanha, elas participam porque elas estão visando o seu próprio interesse. Ah, o que eu vou ganhar com isso? Ah, o que a igreja pode me oferecer? Mas, na verdade, a pergunta deve ser: o que é que eu posso oferecer para a igreja? O que é que eu posso contribuir? Porque a Bíblia me diz que melhor coisa é dar do que receber. Então, nós precisamos ter esse coração. Se você é um líder, você precisa ter esse coração de alguém que quer contribuir, de alguém que quer fazer algo, porque Jesus já fez tudo por nós, amém? Então, no nosso coração precisa sim ter esse desprendimento, esse desejo no nosso coração de falar: Senhor, o que eu posso fazer pelo Teu reino? O que eu posso fazer de diferente na Tua igreja para que o reino de Deus seja beneficiado? Nós precisamos ter essa visão. A Flor de Quiabo colocou aqui assim, ó: é verdade, isso acontece mesmo. Eu me disponho muito lá na igreja que eu estou hoje. E aí eu posso te falar, Kelly, né, que está aí no Instagram Flor de Quiabo, que mais abençoados somos nós. Na verdade, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu ajudo, mais eu contribuo, porque, gente, o tempo é a nossa moeda mais preciosa. Então, as pessoas são muito atarefadas, e quando você abdica do seu tempo, fala assim: Senhor, eu não vou abrir mão dessa reunião, eu não vou abrir mão desse ministério, você está entregando para Deus o seu melhor, o seu tempo. E eu tenho certeza que Deus não deve nada a ninguém. Deus, ele vai te recompensar. E hoje eu quero já entrar, né, aqui falando para você um pouquinho desse elemento essencial dentro de uma célula. Se você é uma igreja em célula, você vai entender bem o que eu vou falar. Se você não é, você também vai conseguir trazer para a realidade da sua igreja, porque nós vamos falar a respeito de liderança. Qual é o elemento mais importante dentro de uma célula? O elemento mais importante dentro de uma célula, sem dúvida nenhuma, é o líder. Por quê? E é sobre exatamente isso que eu quero falar. Por isso que eu disse que isso se aplica tanto para você que é líder de célula, quanto para você que está numa igreja de célula, quanto para você que não está numa igreja de célula. Porque quando eu falo líder, líderes existem em todos os modelos e formatos de igreja. Líderes existem em todos os locais. Por quê? Quem é o líder? O líder é aquele que influencia. Amém? Então, sendo aquele que influencia, o líder... Que foi, Miguel? Meu filho, só um minuto. Meu filho, mas seu óculos não tá aqui agora, tá? A mãe disse que você não podia atrapalhar a mamãe na live, você disse que ia ficar aqui. Eu queria pegar no nariz, é por isso que eu quero. Meu filho, se você não se comportar, a mamãe não vai deixar você ficar aqui com a mamãe. Tá bom, então fica comportado. Miguel tá aqui hoje me acompanhando na live, disse não deixou eu fechar a porta se ele não entrasse, mas se comporte. Vamos lá. Eu também fico à disposição na minha igreja, sou a primeira a chegar e a última a sair. Eu amo servir a Deus, glória a Deus. Que bênção, Tânia, é isso aí. E olha, na nossa igreja também a gente procura ter esse hábito, ser o primeiro a chegar e ser o último a sair. Geralmente a gente termina o culto, né? Quem é descompromissado, você observa logo. Termina o culto, a pessoa tá desesperada para sair. Porque ela não aguenta passar um segundo a mais dentro da igreja. Não sei nem como ela chegou até lá. E aí ela tá na igreja, mas terminou o culto, ela sai, ela pega a sua Bíblia, ela vai desesperada embora. E quem quer algo a mais, doa seu tempo a mais. Então vai ter um momento de conversa, vai ter um momento de discipulado, vai ter um momento que você vai saber o que aconteceu, né, com o outro, está precisando de alguma ajuda. E esses momentos acontecem principalmente no pós-culto, né, ou antes ou depois do culto. Então é muito importante, realmente nós temos às vezes aqueles que saem por último, porque você está ali à disposição, faltou alguma coisa, precisou de alguma coisa, você está à disposição, tá certo? Então parabéns, Tânia.
Deus abençoe que você continue avançando nessa caminhada, porque é exatamente esse tipo de líder que nós queremos gerar. Amém? Então vamos lá para a questão do líder. Aí o elemento essencial então dentro de uma célula que eu quero compartilhar com você essa manhã é o líder. Por que eu digo que é o líder? Porque, queridos, tudo começa com o líder. Eu quero que você registre essa expressão no seu coração. Tudo começa com o líder. O líder, você pode observar, ele faz a diferença onde ele está. Imagine uma igreja que está com muita dificuldade, ou uma célula que está com muita dificuldade, que as pessoas não vão, que ninguém se batiza, que ninguém aceita Jesus, que o ambiente ali parece que os céus estão fechados. Quando você muda o líder, muitas vezes, quando você muda o líder, não estou dizendo que a solução é mudar o líder, tá? Só quero que você entenda o exemplo. Muitas vezes aquela situação, quando você coloca um novo líder, uma nova pessoa que está ali com todo o gás, o que vai acontecer? Essa igreja vai crescer, essa igreja vai multiplicar, esse lugar vai romper. E aí talvez você se pergunte, mas poxa, pastora, não é a mesma igreja, não é o mesmo povo, é o mesmo povo e é a mesma igreja. A diferença é que o líder é diferente. Então preste atenção, o líder, ele traz uma atmosfera diferente para o lugar. O líder, ele é aquele responsável por conduzir o rebanho para uma direção. Então, sem dúvida nenhuma, se tem um elemento mais importante dentro de uma célula, dentro de uma igreja, esse elemento é o líder, sem dúvida nenhuma. Aí a Tânia colocou aqui, eu fico na intercessão, fico de pé na hora que chega até a hora que sai. Glória a Deus por isso, Tânia, Deus abençoe. Então, você está conseguindo entender, querido irmão? O líder, ele é essencial, ele é importante dentro do contexto de uma célula. Tudo começa com o líder, guarda essa frase no seu coração. Isso trazendo para sua célula, trazendo para sua igreja, se ainda não tem célula. Então, nós precisamos entender algumas coisas sobre a liderança. Qual é o grande problema das igrejas do nosso dia hoje? É que existe uma ausência de liderança. Gente, eu vou só ter que fechar aqui essa janela, que ela está fazendo muito barulho, senão vai atrapalhar a nossa live. Só um minutinho. Pronto, já fechei. Muito barulhenta. Vamos lá. Então, gente, olha só. Qual é a grande crise da maioria das nossas igrejas nos dias de hoje? É o quê? A ausência de liderança. Porque é aquilo que eu falei pra você. Muitas pessoas não querem se dispor. Elas querem a bênção, mas elas não querem se voltar para Deus e falar, Senhor, tá aqui ó, o meu tempo, tá aqui a minha vida, o que é que eu posso fazer para contribuir? Você entende? Isso não é verdade, isso não acontece nas nossas igrejas. Então tudo começa com o líder e o grande problema é quando há ausência de liderança, quando não temos pessoas que ajudem, pessoas que enfrentem os problemas que nós enfrentamos na igreja, que você enfrenta, e esteja de mãos dadas com a sua liderança, com o seu pastor. Então hoje, às vezes nós vemos muitos líderes que estão desmotivados, que estão enfraquecidos, que estão depressivos, porque eles estão sobrecarregados, porque eles não têm uma equipe. Então, ontem, por exemplo, quando eu conversava com meu esposo, eu falei, amor, cada igreja tem uma realidade, né? Eu falei assim, amor, nesse momento eu entendo que a nossa principal, nós estamos vivendo um ciclo. E esse ciclo, ele tem sido um ciclo de crescimento, né? E o crescimento, irmãos, ele pode ser imediato, mas geralmente ele não é imediato. Então se prepare para um crescimento, se você está trabalhando de uma forma consistente, discipulado, ensino, cuidado, né? Está trabalhando na nossa igreja com as casas de paz, com as células, com o discipulado, com a escola, trabalhando uma base sólida nas pessoas, o crescimento dificilmente vai ser imediato. Vai ser um crescimento que vai ser a médio e longo prazo. Então, quando você não vê o resultado, tipo assim, saltei de 100 para 200, de 200 para 300, ou de 50 para 100 ou para 80, quando você não vê esse crescimento, não se assuste, porque você está trabalhando, às vezes são 3, 5, 10 que Deus vai acrescentando, e assim você vai a passos lentos, mas o crescimento está acontecendo. Então ontem eu conversando com ele, ele disse assim, amor, eu percebo que a gente está num processo de crescimento saudável. Porém, hoje a minha maior preocupação é gerar líderes. Por quê? Porque escute isso que eu quero falar para você, não adianta a sua igreja crescer, a sua célula crescer, se você não tiver uma estrutura que vai ajudar a cuidar dessas pessoas. Meu filho, se você atrapalhar a live, eu vou ter que colocar você para fora, tá? Então fique quietinho lá. Meu filho, já conversei com você. Tá, você fica aqui, mas cuidado, meu filho. Fique comportado, tá? Ai, Jesus, tá difícil aqui. O Miguel tá aqui do lado. Então, vamos lá, gente. Deixa eu tentar lembrar onde eu estava aqui. Sim, então eu tava conversando com meu esposo a respeito disso. Eu falei, amor,
Não tem jeito, se a gente não estruturar uma liderança muito forte, isso vai comprometer o crescimento da nossa igreja. Não tem jeito. E eu quero compartilhar essa visão com você. Por que hoje eu estou falando a respeito de uma liderança boa, de uma liderança excelente? Porque essa é a base de uma verdadeira liderança. Essa é a base de uma igreja que cresce. É uma liderança que você vai conseguir trabalhar, que você vai conseguir trazer essas pessoas para dentro dessa engrenagem, fazer com que elas consigam trabalhar de uma forma excelente. Só que não é fácil. Quem está dentro das igrejas sabe que não é fácil. E se esse crescimento que você está trabalhando vier, mas não tiver uma estrutura, uma liderança que ajude a sustentar, então infelizmente você não vai conseguir trabalhar a multiplicação e o crescimento da sua célula, da sua igreja. Então hoje, nesse momento, a nossa maior crise, entre aspas, a nossa maior dedicação de esforços tem sido isso. Senhor, nos ajuda a levantar uma equipe forte, nos ajuda a levantar uma liderança forte, porque nós sabemos que se vier esse crescimento que a gente está trabalhando, crescimento gradativo, saudável, que nós estamos sonhando e cremos que isso vai acontecer, se nós não tivermos uma estrutura forte de líderes, infelizmente nós vamos nos frustrar. E eu quero que você reflita a respeito disso. Por quê? Porque muitas igrejas enfrentam problemas na formação de líderes. É um dos principais problemas, na verdade. Por que as pessoas, elas às vezes não querem se envolver na liderança? Elas podem dar inúmeras desculpas para não se envolver na liderança. Às vezes elas vão falar assim, olha, eu não sou capacitada para liderar, eu não me sinto preparada para liderar. E eu pergunto para você, você está preparado para ter filhos? Não, mas você tem. Você está preparado para assumir um cargo diferente na sua empresa? Não, mas você assume. E por que você assume? Porque você está visualizando o resultado das suas decisões. Porém, quando se trata das coisas de Deus, muitas vezes o nosso interesse não é em edificar o reino de Deus. Às vezes o nosso interesse é em buscar aquilo que nos agrada. E aí nós temos realmente uma deficiência de líderes, pessoas que não estão disponíveis. Pessoas que são capazes de sacrificar pelo trabalho, pela faculdade, por qualquer meta, objetivo que para elas seja importante, mas o reino de Deus para elas ainda não é importante. E se fosse importante, elas dedicariam tempo, mas como não é, elas simplesmente dão uma desculpa. Você já viu aquela frase que diz assim, quem quer faz, quem não quer dá desculpa? Então é exatamente esse contexto que muitas igrejas enfrentam, né? Todas as igrejas. Qual é a igreja que não enfrenta esse contexto? A nossa também enfrenta. E eu creio que a sua também, imagino. Então, quais são as principais atitudes erradas diante da possibilidade de se tornar um líder? É dizer, olha, eu não sou capacitado para liderar. É dizer, eu não estou disposto a liderar. E aqui, isso está relacionado a um ato de desobediência. Não, eu não quero mesmo, eu não quero assumir compromisso. Para mim está muito confortável só vir aos domingos para o culto, tá ótimo. Não quero compromisso. E aí, irmão, quem perde essa pessoa? Porque se você se dispõe para o reino de Deus, Deus vai te usar. E você que vai ser abençoado pelo Senhor. É você que vai ser abençoado por Deus. E quem se coloca nessa posição de desobediência, infelizmente, vai sempre viver uma vida medíocre nessa terra. Porque está vivendo fora do seu propósito. E eu creio que Deus tem propósito para todos nós. Uma outra atitude errada diante da liderança, de assumir uma liderança, que muitas pessoas dão, é dizer, meu dom é outro. Pastora, não, meu dom é outro. Eu nasci para liderar. E eu quero que você entenda que liderar é influenciar. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, você está apto a influenciar no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Portanto, não deixe com que as desculpas, né, entrem no seu coração ou no meu coração, mas que a gente possa falar, Senhor, eu não me sinto preparado, eu acho que talvez meu dom pode até ser outro, eu acredito que eu não tenho muito tempo, mas eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me, usa a minha vida para fazer a diferença. Eu tenho certeza que quando nós vivermos isso, nós vamos experimentar coisas grandiosas de Deus. Eu creio. E eu creio que tudo que nós temos vivido na nossa vida tem sido por frutos de obediência a Deus. De falar, Senhor, usa a nossa vida. A gente, né, quem sabe, hoje, esse momento eu poderia falar assim, Senhor, eu tô grávida agora, né, me dá umas férias aí que não dá. Não tem férias pro cristão. E de fato não tem mesmo. Você tá sempre sintonizado com aquilo que Deus quer fazer e isso pulsa no nosso coração. Não existe tempo ruim. A gente sempre quer se lançar mais. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Então, o líder, hoje o nosso tema é qual é o principal elemento dentro de uma célula, de uma igreja. Esse principal elemento, sem dúvida nenhuma, é um líder. Uma pessoa envolvida, uma pessoa que se disponibiliza
Quando você põe um bom líder numa célula, você põe um bom líder numa igreja, você vê que a atmosfera daquele lugar começa a mudar, porque Deus está operando através da vida do líder. E o líder, ele consegue conduzir as pessoas através do Espírito Santo para uma direção melhor, que às vezes elas não têm, elas estão perdidas, elas querem, mas elas não sabem como. E aí que vem a figura do líder, essa pessoa ungida por Deus para falar assim, olha, vamos juntos, eu pego na mão de vocês, a gente vai conseguir. E aí você vai ver uma atmosfera de uma igreja, de uma célula, se transformar num outro ambiente, porque Deus vai trabalhar através da vida daquele líder. Eu quero compartilhar com você alguns requisitos importantes, né? Se você quer ser um líder, ou então se você está pensando em levantar líderes, pense em alguns requisitos importantes para esses líderes. Quais são eles? Uma vida espiritual exemplar, você ter pessoas que, antes de tudo, elas têm uma vida com Deus, elas têm uma intimidade com Deus. Uma pessoa que tem uma vida familiar sólida, e quando eu digo vida familiar sólida, eu não estou dizendo que a vida familiar dela é perfeita, porque a nossa vida familiar não é perfeita, de ninguém é. Mas alguém que naquilo que depende de si, tem um bom testemunho dentro da sua casa. Porque uma coisa é certa, gente, se você tem um bom testemunho dentro da sua casa, então você é um cristão verdadeiro, porque o local mais difícil de você ter um bom testemunho é dentro da sua casa. O que mais tem são pessoas que na igreja são bons testemunhos e dentro da sua casa são péssimos testemunhos. Por quê? Porque o que elas são de fato é o que é dentro da casa delas. É dentro da nossa casa que a gente testemunha Cristo principalmente. É o local mais difícil, é o nosso campo de batalha maior, porque as pessoas sabem quem realmente nós somos. Não é aquilo que a gente aparenta ser, mas é aquilo que realmente nós somos. Tá certo? A auxiliadora colocou aqui assim, ó, é verdade, estou com dificuldade de liderar meu grupo. A auxiliadora, essa é a dificuldade de todos, né? A igreja do Senhor, qual é o nosso foco principal? Gerar líderes. Por quê? Porque nós não queremos trabalhar sozinhos, nós queremos um exército que caminhe, um exército que esteja preparado para a multiplicação que Deus vai enviar. Ai, Miguel. Um exército que esteja preparado para a multiplicação que Deus vai enviar. Você crê nisso? Meu filho não vai quebrar isso, meu filho. Oh, Jesus. Então, é que o Miguel tá aqui hoje. Então, tá, obrigada, meu filho. Mas não ponha aí. Ai, meu Deus do céu. Meu filho, vou pedir pro seu pai vir me buscar aqui. Então, se comporte. Tá? Se comporte. Tá difícil. Vamos tentar. Então, vamos lá. Aí a auxiliadora disse que tá com essa dificuldade. Então, auxiliadora, essa é a dificuldade de fato que nós enfrentamos, que todos nós enfrentamos. E por que não? Porque, é claro, não é fácil pessoas que se disponibilizem por amor a Deus. Não é fácil. Mas eu sei que quando Deus encontra esse tipo de coração, nós vemos um galardão de Deus sendo depositado na vida de pessoas que são excepcionais. Isso é ser excepcional. Você fazer algo que a maioria não faz. O que a maioria não faz? A maioria não se disponibiliza, a maioria não se entrega, a maioria não fala, Senhor, usa a minha vida. A maioria não faz isso, infelizmente. E aí eu estava compartilhando com você alguns requisitos, tá? De líderes. Vida espiritual exemplar, vida familiar sólida, estar sendo acompanhado, estar sendo mentoreado, discipulado é muito importante para o nosso crescimento. É muito importante. Até falando, criança sendo criança. Isso aí. Ele hoje fez que queria participar da live. Eu falei, meu filho, você vai se comportar? Falou, vou. Então tá, vai participar da live. Ali, nos bastidores, quietinho, mas não para. Tá todo mexendo numa lâmpada, mexendo alguma coisa, tirando alguma coisa do lugar. É difícil. Então você precisa estar o quê? Sendo acompanhado para que você seja saudável, para acompanhar outras pessoas também. Isso é muito importante. Frequência. Olha, um ponto muito importante é você ter pessoas que são fiéis. Fiéis dentro da sua igreja local, porque se você não tem pessoas fiéis na sua igreja local, pessoas que participam, que abraçam a visão da igreja, então você vai ter dificuldade com esse líder. Se é um líder, por exemplo, ausente, que pouco vai para o culto, que pouco participa das programações da igreja, dificilmente você vai conseguir contar com essa pessoa. Ela vai lhe dar mais dor de cabeça. Meu filho, ligue para a mamãe, por favor. Ligue. Ela vai dar mais dor de cabeça para você do que se essa pessoa não estivesse ali envolvida nessa liderança. Já tivemos esse exemplo, né? Uma pessoa que não participava de quase nada e ela foi colocada como líder de célula e infelizmente ela gerou pessoas parecidas com ela. Pessoas que também não tinham envolvimento com a igreja local, que não estavam na mesma visão, que só iam para aquilo que elas queriam ir, só participavam daquilo que elas queriam participar. Então, queridos irmãos, entendam que a liderança, ela é o ponto principal. Eu quero encerrar essa live dizendo para você que se você puder focar em algo na sua vida, como líder, se você é líder, e eu creio que você se você puder focar em algo na sua vida, entenda que você tem muitas funções, mas a principal função de um líder é gerar outros líderes.
Ai, pastora, mas eu estou gastando muito tempo com isso, com aquilo, com aquilo. Pare, organize o seu tempo e foque em gerar líderes, porque o crescimento da sua igreja, o crescimento da sua célula depende dessa liderança que vai ser gerada por Deus através de você. Miguel bateu aqui na câmera. Vai ser gerada por Deus através de você. Guarde isso no seu coração, de tudo que nós falamos aqui nessa live. Se você puder guardar isso no seu coração, guarde. A liderança, ela é importantíssima para o crescimento de uma igreja, o crescimento de uma célula. E hoje eu encerro com esse testemunho, a nossa maior preocupação. Nós estamos trabalhando com as células. Posteriormente eu vou gravar uma live falando um pouquinho da estratégia das casas de paz, que eu particularmente achei maravilhosa. Assim, complementa muito o trabalho de célula, a casa de paz. É como se fosse realmente uma engrenagem que complementa a outra, sabe? Muito bom mesmo, de verdade. Então vale muito a pena você aplicar essa estratégia na sua igreja. Meu filho, você tá batendo na câmera. Cuidado, meu amor. Tá? Cuidado. Então, essa estratégia ela é maravilhosa. E tudo isso a gente está aplicando, né? Tivemos resultado de batismo. É um ciclo de 2 em 2 meses. É maravilhoso. Eu amei. Depois eu vou compartilhar isso com vocês. A gente está aplicando. Estamos aprendendo. E aí, assim que nós já tivermos entendendo melhor, nós vamos passar isso também para você. Isso, eu vou passar a estratégia das casas de paz. Pode deixar, Kelly. Eu vou passar para vocês. Então, dentro dessa estratégia, a gente está percebendo o quê? Um crescimento. O crescimento está acontecendo. Não é um crescimento rápido, é um crescimento a médio e longo prazo. É um crescimento lento, é um crescimento gradativo. Mas eu não estou preocupada com isso, porque eu percebo que é um crescimento saudável. Então, para mim, isso é o mais importante. Como líder, para mim isso é o mais importante. Eu percebo que uma engrenagem de cuidado está acontecendo na igreja. Isso é maravilhoso. Porque é diferente você fazer uma campanha e lotar a sua igreja, fazer um evento e lota a sua igreja, essas pessoas não são retidas, elas não são consolidadas. Não é dessa forma que nós queremos trabalhar. Eu creio que você também. Vocês querem ver o Miguel? Vem cá, Miguel. Vem cá. Tá quase levando um cascudo, Miguel. De tanto que vem cá, meu filho. Então, eu quero só encerrar dizendo, só mostrar o Miguel antes de encerrar a transmissão. Vem cá. Olha aqui a cara de anjinho. Deixa a mamãe. Mas apronta. Tá todo mundo com João, Miguel, uma virose. Não foi pra aula hoje, que tava passando um pouco mal. Por isso que ele tá aqui comigo hoje. Ele tá esses dias, uma virose. Eu não sei como é que tá no seu estado, mas aqui em Belém, uma virose horrível. Muita febre, diarreia, dor no corpo. Miguel, uma vez. Sou a irmã Fátima. Seja bem-vinda. A irmã Fátima viu o Miguel desde pequenininho. Agora já tá com 4 anos, viu? Aí sim, gente, só pra gente encerrar. Miguel, uma vez. Só pra gente encerrar. E a Kelly perguntou qual o nome do bebê que tá na barriga. Pois é, boa pergunta, Kelly. Não tem nome. Não tem. Já tô com 6 meses e meio e não consegui ainda definir o nome. Porque o pastor Neto tem umas sugestões de nome que não me agradam. Eu tenho sugestões de nome que não agrada a ele. Então, se eu fosse definir sozinha, já estava definido. Se ele fosse também, já estava. Mas como depende dos dois... E os nomes que eu gosto são totalmente diferentes dos nomes que ele gosta. Eu gosto de nome mais antigo, mais simples. Maria, Cecília, coisa assim, né? Helena, nome mais assim, antigo. Meu filho de Jesus. Meu filho de Jesus. Não, Miguel, deportado daqui, vai. Não, meu filho, não mexa mais em nada. Não mexa, meu amor, não mexa. Não mexa, não faça, não mexa mais em nada. Deixa tudo aí, não mexa mais em nada. Tá? Não mexa. Seu pai vai brigar com você depois. Você vai quebrar o material do papai. Não faça mais. Não mexa em nada. Não, não mexa mais. Aqui, ó. Não mexa mais em nada, Miguel. Você vai quebrar o material do seu pai. Deixa aqui. Deixa. Ai, Jesus amado. Gente, eu tenho que encerrar essa live, senão o Miguel vai quebrar todo o material do pai dele aqui. Depois vai ter problema pra mim. Ai, meu Deus. Gente, então tá. Só pra eu encerrar. Eu tô tentando encerrar, mas tá difícil. Preste atenção. Miguel não participa mais da live, viu, Miguel? Acabou a participação das lives. Então vamos lá, só pra você entender o que nós estamos vivendo nesse contexto é isso. Esse momento de entender que a nossa principal missão é gerar essa liderança, porque o crescimento ele vai acontecer. É isso que eu quero dizer isso pra você. Olha, correndo por aqui. O crescimento vai acontecer na sua igreja. Porém, se nós não entendermos que uma liderança forte precisa ser estabelecida, a gente vai comprometer o crescimento de Deus, e não é por causa de Deus, porque Deus é fiel para cumprir, mas é por causa da nossa negligência como líderes. Então hoje a minha maior preocupação é essa: Senhor, nos direciona para levantar líderes realmente disponíveis para o Senhor. Porque se assim não for, nós vamos comprometer o crescimento que o Senhor está dando para a tua igreja. E eu não quero ser responsável pelo não crescimento da igreja do Senhor. Eu quero ser instrumento de edificação para a vida de outros. É essa palavra que eu quero deixar para você.
tá bom? Então hoje foi meio, né, difícil a nossa live, porque barulho, criança, e isso me desconcentra, não tem jeito, mas eu quero muito que você guarde essa palavra no seu coração. Não sei qual momento que a sua igreja está vivendo, que a sua célula está vivendo, mas entenda que o seu foco precisa ser em gerar novos líderes, gerar pessoas fiéis que vão dar prosseguimento nessa obra, para que o crescimento não seja interrompido, para que você possa avançar, para que a sua igreja possa avançar, para que o reino de Deus possa avançar. Então esse é o meu desejo para a sua igreja, para a sua célula. Amanhã nós estamos aqui em mais um encontro e nós temos um outro tema muito interessante para tratar. Amanhã, inclusive, deixa eu só ver aqui o nosso tema, mas se eu não me engano o nosso tema ficou a respeito de... deixa eu ver aqui, só um minutinho para já deixar essa sementinha no seu coração. Hoje nós falamos qual é o elemento mais importante da célula, que é o líder, tá? Que você vai trazer isso para a sua igreja. Mas amanhã nós vamos falar quais são os temas mais fáceis para pregar. Porque a gente falou muito de pregação na semana passada, eu sei que ainda ficaram algumas dúvidas. Então amanhã nós vamos trazer para vocês alguns temas muito simples para quem quer começar a pregar, tá certo? Então se você quiser participar, esteja aqui conosco e nós vamos estar compartilhando esse aprendizado junto com você e aprendendo junto com você também, tá certo? Gente, Deus abençoe. O Miguel tá mexendo tudo. Não, você não tem noção do que tá acontecendo aqui. Tô com medo dele pegar um choque, ele tá mexendo nos fios aqui embaixo, então não tem como, tá? A gente já tá encerrando mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter participado. E nos vemos amanhã, então, tá? Nos acompanha que tem muita coisa boa. Se você ainda não se inscreveu no nosso curso de pregação, é só clicar no link da nossa bio que já está disponível na Hotmart, já foi gravado, já está muito completo, com todo o material, e-book, certificado, tudo que você imaginar. Tá muito completo mesmo, vale a pena você se inscrever. Clique no link da nossa bio, que o primeiro botãozinho vai ser o nosso curso de pregação, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. Um abraço para todos. Desculpe, viu? Qualquer coisa é o Miguel aqui causando, mas é isso, faz parte, né? É vida real. Até mais, Deus abençoe, tá certo? Fiquem com Deus, a paz.